entristecido essa alma, tudo aquilo, Pai, que tem entristecido esse coração, tudo aquilo, meu Deus, que tem trago depressão, medo, ódio, tudo aquilo que vem para destruir esta casa, essa família, esse relacionamento, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço que nesta noite, por intermédio do Teu Espírito Santo, venha restaurando a Tua noiva, venha restaurando a Tua igreja, venha repreendendo as invejas, venha repreendendo as contendas, o ódio, a mágoa, a ira, vem jogando por terra as obras de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, as obras de magia negra. Senhor Jesus, venha cortando os laços de morte, venha cortando os laços de assalto, de suicídio, homicídio, repreenda os laços de abuso, tudo aquilo que vem para destruir a vida deste homem, tudo aquilo que vem para destruir a vida desta mulher. Senhor meu Deus, essa alma que se encontra angustiada, essa alma que se encontra deprimida, oprimida por Satanás e seus demônios, olha, meu Pai, esta alma que já não tem mais prazer em Tua casa, já não tem mais sono, já não tem mais apetite, olha, essa alma que já não tem mais sonho, já está ficando desesperançada, é tanto sofrimento, é tanta dor, é tanta desilusão, é tanta angústia, é tanta amargura. Oh meu Deus, tenha misericórdia dessa alma que te clama, essa alma que não sabe orar, essa alma não sabe pedir, mas está depositando a tua fé em Ti, Senhor meu Deus, e veio aqui nesta noite em busca de ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de libertação. Essa alma que veio aqui nesta noite decidida, meu Deus, a entregar a tua vida, a entregar a tua alma para o Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te clamamos, nós te pedimos, porque assim diz a tua palavra, que onde estiver dois ou mais unidos em meu nome, ali eu se farei presente. Nós estamos aqui nesta noite, não é por causa do homem, não é por causa da mulher, nós estamos aqui é pela presença do teu Espírito Santo, é pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, ó Pai, porque necessitamos de uma cura, de uma libertação, da salvação de nossas almas, da proteção da nossa família, de nossos filhos, do nosso casamento, meu Deus e meu Pai, e nós cremos e confiamos em Ti, e sabemos que do Senhor vem o nosso socorro, do Senhor vem o nosso refúgio, do Senhor vem a nossa fortaleza. Todos aqueles que clamam ao Senhor com fé recebe, todos aqueles que pedem com fé crendo recebe, todos aqueles que buscam encontra, todos que batem se abrem, pedir, dar-se vos dar, assim diz o Senhor. Ensina este homem a pedir, meu Deus, ensina esta mulher a pedir, nos ensina a pedir, nos ensina a clamar, a buscar, nos ensina a agradecer o Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te apresento nesta noite também a minha esposa, meu Deus, eu te apresento a minha filha Vitória, Débora, Daniel, a minha filha Isabela, que se encontra no ventre, meu Deus e meu Pai, continua capacitando a minha esposa para toda boa obra, continua capacitando ela para edificar o lar, para edificar a família, em cumprimento da tua palavra. Dai-me sabedoria com os meus filhos, dai-me sabedoria com a minha esposa, com os meus irmãos em Cristo, com os ouvintes, meu Pai, da tua palavra. Dai sabedoria a cada irmão, a cada irmã, a cada casal que está presente aqui nesta noite, esses noivos, meu Pai, esses irmãos casados, essa alma que se encontra em processo devocional, meu Deus e meu Pai, vem cortando os laços de separação, vem cortando os laços de adultério, vem cortando os laços, meu Pai, de homicídio, de suicídio, de macumbaria, feitiçaria. Repreenda toda obra do diabo, oculta e manifesta sobre os lares e as vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, abra comigo a tua vida em Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 14. Amém? Apocalipse,
capítulo 3 e o versículo 14. Glória a Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do céu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do céu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém? Todos acharam? Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 14. Amém? Sétima carta à igreja de Laodiceia. Quem puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus, fica. Amém, irmãos? Quem não puder, dá a bênção. Glória a Deus. Deus sabe a força de cada um de nós. Amém? Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 14 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, e concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os irmãos podem se assentar e exaltar o Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Amém? Glória a Deus. Pode exaltar o Senhor Jesus com as palmas. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, hoje é sexta-feira e estamos numa campanha que por tema tem Restaura a tua casa, ó Senhor. E sabemos bem que nós somos casa, templo do Espírito Santo de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, se é que nós temos o Espírito Santo. E hoje nós vamos ouvir a respeito da importância de ouvir. Nos 2 últimos dias que ministrei a palavra aqui, o Senhor falou muito a respeito dos falsos profetas e da vinda do Senhor Jesus. Mas hoje o Senhor me trouxe no coração
para poder ministrar a palavra para os irmãos, da importância de nós ouvir, de nós estar atento ao que acontece ao nosso redor, mas principalmente no que se trata da palavra de Deus. Mais importante que nós estarmos de corpo presente num culto, dentro de uma igreja, é nós estar atento ao que é ministrado, o que é falado. E sabemos bem que a Bíblia fala então que o Senhor Jesus, através do evangelista João, que foi ali arrebatado em espírito, e a Bíblia fala que o Senhor então ordenou que ele anotasse tudo quanto ele tivesse visto e ouvido. O Senhor Deus então fala com o evangelista João por intermédio de Jesus Cristo, para que ele anotasse tudo que ele viesse lá. E a Bíblia fala então que ele foi até a nova cidade, a nova Jerusalém, que é a cidade a qual Deus tem preparada para os salvos desde a fundação do mundo. E ali o Senhor Jesus, olhando a situação das igrejas dele aqui na terra, o Senhor Jesus ordenou que João enviasse carta às 7 igrejas que estavam situadas na Ásia. E a Bíblia fala aqui mais especificamente sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, amados irmãos, era uma igreja grande, povoada, populosa. Era uma igreja que, se fosse nos dias de hoje, vocês iam ver essa rua repleta de carros importados até lá em cima, porque era uma igreja formada por pessoas de alta classe, era uma igreja formada por pessoas que tinham condições financeiras elevadas. E a Bíblia fala que os membros dessa igreja, da igreja de Laodiceia, os irmãos de Laodiceia, eles se achavam muitos bons aos olhos de Deus, eles se achavam justos, retos, porque eles tinham uma vida próspera. A Bíblia fala que eles chegavam a falar consigo mesmo: rico sou e de nada tenho falta. E Jesus, olhando para eles, falou: e não vês tu que é um cego, desgraçado e nu, que para nada presta? Permito-te que compres da minha mão ouro provado no fogo, para que compre vestimentas brancas, para que tampe a tua vergonha e não apareça a tua nudez. O Senhor Jesus, amados irmãos, ele mostra para nós bem claro no contexto dessa carta, assim como ele falou também para aquele jovem, lá no livro de Lucas, onde aquele jovem se gloriava porque ele tinha muitos bens. A Bíblia fala que numa certa feita o jovem tinha feito uma semeadura muito grande, e ele tinha ali uma plantação enorme, e a sua lavoura começou a prosperar demais. E ele, olhando para a sua lavoura, ele falou: rico estou e de nada tereis falta, pois temos alimento para toda a vida, abundância de alimento para toda a vida. Vou eu destruir esses silos pequenos e farei eu silos maiores, para ajuntar ali a sua colheita. Mas porém a Bíblia fala que naquele mesmo instante o próprio Deus falou com ele: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e de quem serás e para quem vai ser? E assim também estava a situação da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, era uma igreja que talvez pensando que pelo fato de dar um dízimo alto, uma oferta alta, já estava agradando a Deus. Porém os irmãos de Laodiceia, eles tinham um comportamento libertino. Quando eles estavam na igreja, eles eram uma coisa, mas quando eles estavam na rua era outra. Quando eles estavam próximo dos irmãos, eles tinham um comportamento, mas quando eles estavam longe, eles tinham outro comportamento. Mas só que o Senhor Jesus falou para eles: eis que eu tenho visto as tuas obras, e que tu não és frio e nem quente, pois tu és morno. Por que tu não és frio ou quente? Por que o Senhor Jesus falou isso, irmãos? Porque se nós vemos uma pessoa que não usa o nome de Jesus,
que a gente não conhece como pastor, obreiro, evangelista, missionário, pregador da palavra de Deus, se a gente vê aquela pessoa prostituindo, se drogando, andando seminu, nós não vamos ficar escandalizados, porque quem está no mundo é esperado qualquer coisa. Se a gente passa ali e vê um jovem tirando a vida do outro, já é esperado, a gente vai ficar triste, mas quem está no mundo a gente sabe que é assim. Mas só que quando o homem é quente, quando Jesus fala do frio, ele está falando do ímpio, aquela pessoa que todo mundo sabe que no bairro ele é traficante, ou ele é drogado, ou é um alcoólatra, ou é alguém que não professa num credo religioso, ou todo mundo sabe que ele é um espírita ou um católico. Esse é o frio para Jesus. É aquela pessoa que não fez e nem fala que tem compromisso com a palavra de Deus. É aquela pessoa que não tenta mostrar uma identidade do que ela não é. Entre aspas, não é uma pessoa falsa, é uma pessoa que faz, que não se envergonha do que faz, e todo mundo sabe o que ela é no bairro, na família. Qualquer um que perguntar, falando, bebe amor, como é que vai passar com a garrafa aí? Esse é o frio. E o quente que Jesus está falando é o cristão, é aquele cheio do Espírito Santo, de bom testemunho, marido de uma só mulher, um homem que anda em retidão na presença de Deus, é um homem que tem fidelidade, que se desvia do mal. Esse é o quente, ele agrada a Deus. Mas o frio, trazendo lá para Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus já deixou bem claro: todos aqueles que creem em mim e forem batizados serão salvos, mas os que não creem já estão condenados. Então, seja aquela pessoa fria, que não tem vida com Deus, que não anda nos caminhos do Senhor, ela já está condenada. Mas aquela pessoa quente, ela está caminhando para a salvação. Mas o morno que Jesus está falando da igreja de Laodiceia é que a igreja de Laodiceia, amados irmãos, ela trazia escândalo para o evangelho. Os irmãos de Laodiceia, quem via eles na rua se escandalizavam. Eles passavam na igreja, via eles com comportamento, quando passava na rua, via eles com outro. Imagina eu estou aqui pregando para a igreja agora, e os irmãos saem da igreja e me vêem num bar ali na frente. Vocês iam querer voltar aqui mais. E assim eram os irmãos da igreja de Laodiceia. Eles não eram quentes e eles não eram frios, eram mornos. Mas mesmo eles com esse comportamento, mesmo eles trazendo esse escândalo para o evangelho, mesmo eles, amados irmãos, induzindo a bater a fé de outras pessoas que contemplavam a vida morna que eles levavam, a vida dupla, aquela pessoa que na igreja tem um comportamento e em casa tem outro. O Senhor Jesus não desistiu daquela igreja, o Senhor Jesus não desistiu daquele povo, e Ele fala que eis que eu estou à porta e bato. Se vocês, Laodiceia, ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em suas casas, cearei com vocês e vocês comigo. Sabe o que Jesus está querendo dizer nesta noite, igreja? Que ainda que nós, por um momento da nossa vida, já pregamos a palavra, já fomos batizados, já andamos no caminho do Senhor, e se na nossa atualidade hoje, nós estivermos vivendo uma situação que provoca escárnio na nossa família, que provoca escândalo, se nós ouvir a voz dele, ele está disposto a nos perdoar. Se nós ouvir a voz dele e se arrepender de nossos pecados, ele está disposto a entrar em nossa casa e fazer morada. A misericórdia de Deus é muito linda na vida do homem. Essa semana, um jovem, nós já pregamos juntos, já caminhamos juntos, e essa semana eu vi no status dele, ele xingando os montes, afastado dos caminhos de Deus. Hoje ele está como Laodiceia. Se ele ouvir a voz de Deus, Deus está disposto a entrar na casa dele novamente. Mas o problema é que os irmãos de Laodiceia, eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus. E nos dias de hoje os cultos têm sido assim. O culto que tem voz de Deus, que tem palavra, o povo rejeita.
O culto que tem pregação, que fala o que Deus manda, o povo tampa o ouvido. Mas o culto que tem operação do erro, operação de engano, como a igreja de Laodiceia, o povo até se aperta. O povo tem acreditado mais em visões, revelações, profecia, do que está escrito na Bíblia. O irmão que prega a palavra de Deus, mas isso já é bíblico. Quem prega e vive já sabe que vai ser rejeitado. Os cultos dele não é um culto muito querido. Os cultos dela não é um culto muito querido. De início até veio uma multidão. Pode ver que com Jesus foi assim. Sempre viu a multidão para ouvir Jesus. Mas quando Jesus começava a abrir a boca e falar do que era necessário abrir mão para herdar o reino dos céus, quando o Senhor Jesus começava a dar o sermão, a multidão se dispersava e ficavam poucos ali ouvindo. E uma certa feita, Jesus dando o sermão, a multidão começou em umas para um lado, outros para o outro. E Pedro falou: mestre, a multidão está se dispersando, duro é o teu discurso. Ou seja, Senhor Jesus, essa pregação sua é muito dura. O povo está querendo ouvir uma coisa mais light, uma coisa mais moderna, uma coisa que vai ter aproveito para eles hoje ainda. Mas Jesus, amados irmãos, Ele não está preocupado com quem não quer ouvir a voz dele. Sabe o que Ele falou para Pedro? Falou: Pedro, se tu quiseres, vá também. Jesus não falou: calma, Pedro, fica aqui, eu vou mudar a pregação e vou fazer o culto do jeito que você gosta. Não! Jesus preferiu obedecer o Pai. E Ele falou: se tu quiseres, vá também com eles, Pedro. E Pedro falou: como eu vou, Senhor? Para onde eu vou se só o Senhor tem palavras de salvação? Mas só que a Bíblia mostra que poucos são os que vão ouvir. Poucos são os que vão alcançar a salvação. A igreja de Laodiceia estava lotada, abarrotada, mas o povo não ouvia a voz de Deus. Então, se Jesus estava do lado de fora daquela igreja, quem que falava na boca do pregador então? Quem que falava na boca do levita? Quem que profetizava naquela igreja? Se Jesus estava do lado de fora, e se Jesus estiver do lado de fora da nossa vida, irmãos, quem está dentro de nós então? Quem está dominando a nossa vida? Quem que fala na nossa boca? Quem que controla os nossos passos e pensamentos? Quem que controla a nossa atitude? Será que as nossas atitudes estão de acordo com a palavra de Deus? Será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? Será que nós temos andado no caminho? Mas muitas das vezes nós rejeitamos. Todos nós somos falha, claro. Todos nós. Por minha vida, muitos anos também eu rejeitei ouvir. Deixei de ouvir os conselhos de Deus como qualquer ser humano. E decidi a seguir os meus próprios conselhos, minhas próprias intuições. E quando nós seguimos nossos próprios conselhos, nossas próprias intuições, nós assemelhamos a Satanás e não percebemos. Porque Satanás, amados irmãos, quando ele estava como anjo ali no céu, Deus deu para ele uma instrução, mas ele quis fazer a dele. E quando nós rejeitamos os conselhos de Deus, é como se nós estivesse falando: o Senhor não sabe nada. Como é que eu vou perdoar quem me ofendeu? Eu vou lá pedir desculpa para essa mulher que xingou minha filha toda? Eu não. Ela que tem que vir aqui. Mas a Bíblia não manda nós ir lá e pedir perdão para quem nos ofendeu? Mas quando nós rejeitamos, nós estamos pondo sem perceber que o que nós achamos é mais importante, é melhor, é mais inteligente do que Deus ensina. A Bíblia nos ensina: se alguém tem algo contra nós, se alguém nos ofendeu, para nós ir lá e reconciliar com ele. A Bíblia não fala para nós ir lá só se nós estiver certo, porque Jesus falou: os ímpios se perdoam. Qualquer pessoa carnal, quando erra e reconhece, vai lá e pede perdão. Mas nós que ouvimos a palavra de Deus, nós que almejamos a salvação de nossa alma, ainda que alguém fez algo contra nós, a Bíblia nos aconselha nós ir lá e pedir perdão. Aí que vai trazer o testemunho de Cristo. Aí que você vai começar a ver a palavra de Deus frutificar na sua vida.
É quando você começa a aborrecer a si mesmo. É quando você começa a se impor de errado e dar razão para quem está errado. Foi isso que Jesus fez. Ele, sendo santo, ele tomou sobre si os nossos pecados e se fez de pecador e teve morte de cruz por causa de nós. Se Jesus tivesse sido condenado por algo que ele fez, nenhum de nós teria sido convencido. Quando a gente vê uma pessoa condenada porque ela cometeu tal ato, a gente acha justo aquilo. Mas todos que lêem a Bíblia, todos que ouvem o Evangelho de Jesus, veem que houve justiça no julgamento dele. Veem que o homem usou de injustiça. Mas Jesus não se preocupou em mostrar para nós que ele era justo. Jesus se preocupou em mostrar para o Pai. E ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, se não seja aceita a tua vontade. Jesus, irmãos, ele se aborreceu para dar testemunho do Evangelho. E nós também temos que se aborrecer. Aí a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 7, se eu não me engano, versículo 24, que aqueles que ouvem, olha o que o Senhor Jesus fala, para nós ver a importância de ouvir a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, e o versículo 24: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Está vendo? A Bíblia fala que aquele que ouve, ou seja, você vem nesse culto esta noite, amanhã ou depois você vem de novo, você está em casa, liga o teu rádio, ou pega o teu celular e põe uma pregação cristã, pede Deus para te direcionar, que às vezes no princípio nós abre a Bíblia e não entende nada. Por isso que tem importância de nós ouvir, porque quando nós não temos o Espírito Santo, nós abre a Bíblia e não entende nada, e quando entendemos é o que nós queremos entender e não o que Deus está falando. É por isso que há divergências de religiões, é por isso que há muitas religiões e muitos entendimentos da Bíblia, porque a revelação da Bíblia é só uma. Aqueles que têm o Espírito Santo andam em concordância, indiferentemente do ministério que ele congrega, indiferentemente da placa da igreja que ele vai. A avó da minha esposa, ela é da Quadrangular, mas você chega lá, ela está de saia, combinação, não usa maquiagem, não pinta cabelo. Isso, amados irmãos, é quem tem o Espírito Santo. Ele é diferente, indiferentemente do lugar que ele está morando, do lugar que ele congrega. Você congregando aqui ou você congregando lá, você sendo pentecostal ou tradicional, isso não vai mudar a sua vida, porque quem é cristão segue a Cristo e é luz em qualquer lugar. Então a Bíblia mostra que quando nós ouvimos a palavra de Deus e a praticamos, nós somos comparados ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O que Jesus está falando? Que quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos ela, se Jesus falou para nós perdoar aqueles que nos ofenderam, aí com muito custo nós ora, pede a Deus força, vai lá e pede àquela pessoa perdão. Às vezes ela não vai te perdoar, mas suas mãos estão lavadas, você pediu perdão, liberou perdão. Aquilo ali a princípio vai te trazer um aborrecimento. Amanhã, mês que vem, semana que vem, você pega alguma outra palavra que você ouviu, vai orando a Deus e pedindo a Deus para pôr em prática. Senhor, ouvi falar que isso é errado, e realmente eu tenho percebido que isso tem destruído a minha vida, provocado contenda no meu lar, na minha família. Muitas das vezes eu me torno insuportável para o meu esposo, ou para minha esposa, ou para os meus filhos, ou para a minha vizinhança. Senhor, eu reconheço que isso é um defeito, me liberta desse mal, Senhor, porque Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Não adianta nós querer fazer as coisas sem Jesus, que nós não conseguimos, só dá um tempo.
Aí você começa a reconhecer e começa a se humilhar: Senhor, eu não consigo parar com isso, me liberta, me dá sabedoria para ouvir, Senhor. Antes do meu marido falar comigo, eu já estou respondendo. Antes da minha mãe falar, antes de eu escutar, eu já estou respondendo. Senhor, antes de eu perceber o que está acontecendo, eu já tomo atitudes, e isso traz problema para casa, para a família. Me dá sabedoria. É isso. Jesus falou que todo aquele que não tornar como uma criança não presta para ser meu discípulo, não herdará o reino dos céus. A criança, irmãos, por mais que ela vai fazer uma coisa certa, ela pergunta ao pai: papai, é aqui com o lixo, por favor? É isso. Não é você achar que está certo em fazer, porque achou. Eu senti no meu coração e fiz. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Então a Bíblia fala que bem-aventurado, seja feliz é o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, porque ele é comparado a um homem sábio que edificou tua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, as enxurradas, combateu aquela casa e ela resistiu. Por quê? Porque ela foi construída na rocha. Igreja, e para nós construir uma casa na rocha é fácil? Não é. Para nós fazer uma casa bem estruturada, quem conhece de obra aqui, sabe que não é fácil. É muito aborrecimento. Imagina você passando aqui, as casas tudo construídas, aí você olha ali, tem uns tapumes tampando o muro, e quando você consegue enxergar uma coisa de início da construção, quando é uma construção correta, você só vê terra, você não vê nada, parece um cemitério, que é um monte de terra, ninguém dá nada para aquilo. Quem está fazendo sabe o que está fazendo, e quem está fazendo não tem pressa, porque ele sabe que a estrutura, a fundação é a base mais importante da construção. Então ele não faz com pressa, ele vai cavando até chegar no local adequado. E ali, quando chega naquele lugar, ele gasta muito dinheiro. Ele gasta muito dinheiro, pode ver que nem prefeito, nem presidente, eles gostam de gastar em saneamento básico, em obras de pluviamento, obras de instalações de esgoto, porque gasta muito dinheiro e ninguém vê nada. E o povo segue mais ao que vê. Se asfaltam a rua, todo mundo vê: nossa, você viu? Asfaltou a rua, ficou ótimo. Mas quando chega o tempo de chuva, que as pessoas vão ver a consequência de ter asfaltado e não ter feito a saída de água, não ter feito as obras de saneamento básico adequadas. Aí o que acontece? Tá bonito, mas quando vem a enchente, aí que o povo chora. Tá bonito, mas quando vem as consequências, a casa começa a cair, porque teve filtração, aí o povo chora. E assim é o que Jesus está falando. Aí o homem sábio, ele não preocupa com quem está em volta, o que eles estão achando da construção. Ele está preocupado porque é ele que vai morar dentro daquela casa e a tua família. E ele vai construindo aquela obra ali devagarzinho. E ninguém dá nada para ela. Às vezes que olha a casa do lado, do outro. Engraçado, esse vizinho aqui começou a construir bem depois dele, já terminou. E ele está ali ainda furando buraco. Quando o vizinho já está comendo churrasco no terraço da casa dele, ele está levantando a sala e o quarto ainda. Mas vai passando os anos, vai passando o tempo, vem a chuva, vem as enxurradas e combate as duas casas. Tanto a casa que foi edificada com sabedoria sobre a rocha, quanto a casa que foi edificada na areia, que Jesus falou que aqueles que ouvem esta palavra e não praticam, é semelhante ao homem que construiu sua casa na areia. Então, aquela mesma chuva combate. Você já viu em cenas de desabamento? É uma, duas casas que caem, as outras estão todas em pé. Será porque aquelas caíram? Será que alguém não pensou que ia ser mais esperto, economizando na fundação, construindo mais rápido? E ali, as outras permanecem em pé. Depois do incidente, quem construiu a casa na rocha vai falar: foi doloroso, foi sofrido, gastei muito tempo, chorei muito, trabalhei muito, mas valeu a pena. Minha família está ilesa, minha casa está de pé.
E olha do meu vizinho, tadinho. Olha da minha vizinha. E assim é o Evangelho, irmãos. Quando Jesus fala isso, Ele está falando então que quando nós decidir a segui-lo, quando nós decidir a entender, porque igreja, o povo foi muito mal instruído. O povo tem pensado que igreja é igual terreiro de macumba, que você vai lá para acender vela, para poder restaurar casamento, abrir porta de emprego só. E o povo está esquecendo que igreja é lugar de buscar salvação em primeiro lugar. O que Jesus falou foi de salvação. Jesus está mostrando que a igreja de Laodiceia tinha tudo, mas não tinha salvação. E diante dos olhos dele, para ele, eles eram desgraçados, cegos e nus, miseráveis. Aos olhos de Deus eles não tinham nada, porque eles não tinham tesouro guardado no céu. E a Bíblia nos ensina a juntar o nosso tesouro no céu. E o que é juntar tesouro no céu, irmão Márcio? A juntar tesouro no céu é obedecer a palavra de Deus. A juntar tesouro no céu é você falar o que Deus manda, quem o homem ouviu ou não. A juntar tesouro no céu é você dar bom testemunho. A juntar tesouro no céu é você amar o próximo. É você perdoar os que te ofendem. A juntar tesouros no céu é você sofrer por amor de Cristo. E o sofrimento do povo hoje em dia é por causa de quê? É por causa de homem, de droga, bebida, por não obedecer a palavra de Deus. Você não está vendo ninguém tomando pedrada porque está pregando a palavra. Nós não estamos vendo as pessoas sendo rejeitadas porque pregam a palavra. Porque muitas das vezes não tem pregado, porque os profetas foram rejeitados. Jesus foi rejeitado. Em João capítulo 15, o Senhor Jesus falou: não sois vós melhor do que a mim, não é o servo melhor que o teu Senhor. Se o teu Senhor foi perseguido, caluniado e rejeitado, vós também serás. Irmão, ser imitador de Cristo é nós entender que nós vamos ser rejeitados igual Ele foi. Ser imitador de Cristo é nós entender que em muitos lugares nós não vamos ser bem-vindos e nem mesmo da nossa própria parentela. E é por isso que Ele falou que o caminho é estreito e a porta é mais apertada, e poucos são os que passarão por ela. Porque o povo nos dias de hoje está igual o povo de Laodiceia, só está buscando as bênçãos na terra. Ninguém vai ser salvo porque tem um casamento abençoado. Ninguém vai ser salvo porque tem filhos bonitos. Ninguém vai ser salvo porque tem uma saúde de ferro. Ninguém vai ser salvo porque trabalha em 3 empregos e tem faculdade. A salvação é pela graça. A salvação, amados irmãos, vem pela graça de Cristo Jesus, por meio da fé. E a Bíblia fala que a fé sem obra é morta em si mesma. Não adianta você vir na igreja hoje e ser revelado, mas se você não aceitar Jesus, não tem salvação para a tua alma. Não adianta alguém vir profetizar para mim, mas se eu não me arrepender dos meus pecados, não tem salvação para a minha alma. Não adianta, amados irmãos, eu ter um bom carro, uma boa casa, mas se eu não obedecer esta palavra, não ouvir e praticar, não tem salvação para a minha alma. Uns morrerão por 30 anos, outros de nós com 40, outros com 50, outros morrem com 5 aninhos, outros morrem no nascimento. Um dia pedirão a nossa alma, e da maneira que nós estamos vivendo, de quem será a nossa alma e para quem vai ser a nossa alma? Será que o casamento vai te salvar? Marido não salva esposa, se diz a Bíblia. Esposa não salva marido. Terá 2 no leito, um será tirado, o outro vai ficar. Irmãos, nós temos que entender que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. O Senhor Jesus, Ele mostra o Evangelho verdadeiro, Ele mostra a importância de nós lutar pela salvação da nossa alma. Ele fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais outras coisas nos serão acrescentadas. Aí examina cada um de vocês que está aqui nesta noite, eu também, todos nós, sendo cristão ou não. Hoje você veio buscar o quê? O reino de Deus ou a causa pessoal? Não é pecado você buscar. Muitos trocam a salvação pela restauração da família, e Deus restaura.
Tudo quanto pedir oração com fé crendo recebereis. Eu já vi muitos casamentos sendo restaurados, mas muitos mesmo, que já estavam divorciados, ou já tinham mais filho com outra mulher, e Jesus restaurou. Eu já vi paralíticos andando, Jesus curando paralíticos. Eu já vi cancerosos sendo curados. Pessoas que tiveram fé de pedir a Deus um milagre e recebeu. Se nós abrir a Bíblia, nós vamos ver aquele centurião que foi até Jesus e falou: mestre, o meu criado se encontra moribundo, se encontra acamado, enfermo. E a Bíblia fala que quando Jesus levantava dos seus pés para ir na casa do centurião, ele falou: mestre, eu não sou digno que tu entres em minha casa, pois eu também sou Senhor como o Senhor. Eu tenho homens à minha disposição, e se eu disser a eles vai, eles vão, e se eu disser a eles vem, eles vêm. Então basta que o Senhor envie um anjo ou uma palavra, que já é o suficiente. Em outras palavras, ele quis dizer: Senhor, se o Senhor entrar na minha casa, o Senhor é santo, o Senhor vai querer limpar ela, deixa a sujeira, eu só quero a cura, só quero que o Senhor cure o meu criado, tá bom. E quantos de nós não faz isso? Só vemos até Jesus buscar a cura. Que adianta ter um corpo saudável e a alma lançada ao inferno? Que adianta ter um casamento restaurado e a alma lançada no inferno? O que adianta, amados irmãos, de nós orar, buscar a Deus para Deus tirar o nosso filho das drogas, a esposa, o marido, mas nós vamos orar a Deus para a salvação da nossa alma? Quantas mães que fazem campanha pelo filho que está no tráfico, ela morre, vai para o inferno, e o filho depois de 20 anos aceita Jesus e fica cheio do Espírito Santo, porque ela preocupou só em tirar o filho do tráfico, mas não preocupou com a sua própria alma. Preocupou só em tirar o marido da bebida, mas não preocupou com a salvação da tua alma. Preocupou só em comprar um carro. A gente compra um carro desse, para no sinal, se não for misericordioso, é um ladrão com um revólver na cabeça, ainda atira em você e mata. Você pensou que o carro ia ser bênção, mas não era. Às vezes a gente deseja muito, irmãos, mas sem consultar a Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando, que feliz é o homem que ouve e pratica a palavra de Deus. Se você ouviu falar que anador é bom para sarar dor de cabeça, mas se você não tomar um anador, você vai continuar com dor de cabeça. Não adianta você conhecer o remédio e não usar ele. Não adianta nós conhecer a verdade e não praticar ela. Não vai ter efeito na nossa vida. Não vai ter graça nós cultuar a Deus. Aí quando não tiver aqui em cima, quando nós somos na igreja, não estiver aquele monte de jovens instrumentistas, não tiver aquele monte de irmãs e irmãos pulando o poder, muitos é pela parte de Deus mesmo, mas muitos também não são. E se Deus não usar ninguém para vir até nós entregar algo, ou alguém sem Deus usar, entregar algo para nós, o culto não vai ter graça, porque nós não temos prazer em ouvir a palavra de Deus. E quando nós não temos prazer em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia fala que cria comichões no nosso ouvido. Para encerrar, a Bíblia fala que nos últimos dias ia haver uma apostasia tal. A Bíblia fala que nos últimos dias ia haver uma apostasia. Antes que Jesus viesse, ia haver uma grande apostasia. Sabe o que é apostasia? É o abandono da fé. Então sabe por que o povo está perdendo a fé? Porque não estão tendo mais prazer em ouvir a palavra de Deus. O povo só quer ouvir louvor. É bênção, mas muitos não são salmodiados. Igual a Bíblia fala que nós devemos ouvir louvores salmodiados. Hoje em dia são esses louvor gospel que foram feitos para ganhar dinheiro, e o povo fica ouvindo aqueles louvor deprimente. Muitas das pessoas que ouvem esses louvor estão tudo deprimido hoje em dia. Já vi por experiência. Crentes deprimidos não tem como. Quem tem o Espírito Santo de Deus não tem depressão. O fruto do Espírito é alegria, é paz, é amor, fidelidade, mansidão, fé. Quem tem fé tem mais do que esperança, porque o ímpio ele tem esperança, porque esperança é quando você vê ainda que tem uma solução, mas a fé é quando você já não vê mais solução, mas você acredita que vai ter, vai além. Então como é que uma pessoa que crê no que não vê vai ter depressão? Não tem, irmãos. Mas porque o povo está ficando deprimido, porque o povo está ficando hoje em dia suicidando, porque o povo está ficando sem sono, tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para jantar, remédio para almoçar, tem que tomar remédio para ouvir, remédio para falar, remédio para andar, para deitar, para parar, para tudo.
É a alma enferma, porque o povo não tem ouvido o remédio, não tem ouvido a palavra de Deus. Em Amós 8:11, a Bíblia fala que virá tempo sobre a terra, se diz eu, o Senhor Deus, que enviarei grande fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Aí às vezes a gente olha e fala, então não está nesse tempo, não, o evangelho cresceu demais, toda esquina tem 3, 4 igrejas, vai lá ver se está pregando o que tem que pregar, vai lá ver se está pregando salvação, vai lá ver se está pregando contra adultério, contra a sensualidade, vai lá ver se está pregando a porta estreita. Se tivesse pregando, não ficava cheio igual estava. Não fica cheio igual estava. Quando prega a salvação, o povo espalha. O povo gosta de ouvir a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, só os milagres que Jesus opera. Mas os milagres, irmãos, não salvam a nossa alma. Os milagres é uma dádiva de Deus. Em 3 cidades impertinentes, Jesus curou muitas pessoas. Jesus curou muitos paralíticos em Cafarnaum, em Corazim, Betsaida. A Bíblia fala que uma certa feita Jesus, triste com aquela cidade, ele lançou as 3 cidades em rosto e falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Tem visto obras, tem visto sinais, tem visto milagres, e mesmo assim não se converteram, e mesmo assim não se arrependeram. Talvez se eu tivesse operado essas coisas lá em Sodoma e Gomorra, lá em Sodoma teria muito mais arrependimento do que em vós. Mas em verdade eu vos digo que naquele dia será muito mais duro o castigo para vós do que para Sodoma e Gomorra, está vendo? Então, se nós contemplar os milagres, se nós contemplar as maravilhas, se nós até mesmo receber os milagres de Deus, e quem de nós nunca recebeu, e não tiver arrependimento, a Bíblia fala que no dia do juízo, o juízo vai ser muito mais duro para nós do que foi para Sodoma e Gomorra, que foi incinerada. Então, irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Nesta noite o Senhor Jesus está querendo falar comigo, falar com a igreja, que se nós ouvir a voz dele e se arrepender dos nossos pecados e se converter dos nossos maus caminhos, ele sarará a nossa terra, ele ouvirá as nossas orações. Se nós vamos começar a ouvir e praticar a palavra de Deus, a depressão vai embora, os vícios vão embora. Quem ouve e pratica a palavra de Deus não tem espaço para o vício. Quem ouve e pratica a palavra de Deus não tem espaço para a mágoa, para o desejo de vingança. Quem ouve e pratica a palavra de Deus não desanima do evangelho por causa dos escândalos. Quem ouve e pratica a palavra de Deus não muda do bairro por causa da violência. Quem ouve e pratica a palavra de Deus não perde o divórcio por causa de qualquer problema no casamento. Quem ouve e pratica a palavra de Deus não desanima. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, irmãos, se mantém firme como uma rocha. Quem ouve e pratica a palavra de Deus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Amém? Essa é a palavra que Deus tem nesta noite. Exalta o Senhor Jesus com as palmas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos passar para as ofertas. Se você tiver trago o teu voto, dízimo, ou tua oferta, amém? E poder estar ajudando na obra do Senhor, né, irmãos? Se você não tiver trago, não fique triste também. Você já é uma oferta especial na casa de Deus, amém? Mas nós sabemos bem que essa obra necessita das manutenções e da ajuda de cada um de nós, amém? Soberano Deus e maravilhoso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus, estamos aqui te agradecendo pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pela palavra que o Senhor falou conosco nesta noite. Eu creio, Senhor Pai, que grandes coisas o Senhor tem a fazer. Eu creio, Senhor Pai, que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Meu Deus, receba, Pai, a nossa humilde oferta. Receba, Pai, o nosso humilde voto.
Receba, Pai, o nosso humilde dízimo. Receba, Pai, a nossa humilde e simples oração. Receba, Deus, o nosso clamor, o nosso louvor. Receba o nosso culto, Deus. Cada um que está presente aqui nesta noite, na sua própria força veio aqui nesta noite. Uns nem sabem, nem entendem por que está aqui, mas o Senhor sabe, Pai, que através da vinda deles aqui alcançaram livramentos de acidentes, livramentos de morte, de enfermidade, livramentos de depressão, de suicídio. O Senhor é poderoso, o Senhor guarda aqueles que no Senhor confiam, o Senhor guarda aqueles que o Senhor busca. E cada alma que veio aqui nesta noite, meu Deus, cada um tem um mal, cada um tem um problema, cada um, meu Pai, tem algo a te pedir e tem muito mais a te agradecer. Mas eu te peço, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Pai, abençoando cada irmão, venha, Pai, abençoando cada irmão, cada visitante, cada criancinha. Receba, Pai, as nossas humildes ofertas, receba, Pai, as nossas humildes orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? E amém, Senhor Jesus. Irmãos, a irmã vai passar com o voto aí, amém? Você que sentir de Deus fazer um voto, fique à vontade, amém? Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor recompensará. Ó Senhor, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a oração da fé, amém? Aí em seguida eu vou passar para a irmã estar. A irmã já está vindo, então eu vou passar para a irmã estar fazendo os avisos, amém? Receba a serva de Deus com as palmas bem alegres para Jesus, igreja. Amém. Irmãos amados, amanhã entra aqui conosco o irmão Marcelo. Glória a Deus, o irmão Marcelo estará pregando e orando em favor de todos. É um jovem muito usado das mãos do Senhor, usado também nos dons do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E domingo estará aqui conosco o irmão. Glória a Deus, aleluia. O presbítero N estará aqui também pregando e orando em favor de todos e ungindo toda a igreja com óleo. Glória a Deus. Ele também ora também, glória a Deus, aleluia, para todos, aleluia, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Segunda-feira, então, o irmão João Romano estará também pregando e orando em favor de todos. E terça-feira, o irmão Isaac está aqui também, uma grande campanha, glória a Deus, aleluia, terça de manhã, o presbítero N, glória a Deus, aleluia, e a noite, o irmão Isaac. Quarta-feira de manhã, o irmão Roberto, ele está na campanha muito abençoada, glória a Deus, ele levando também, glória a Deus, ele está com a nossa fotografia daqueles que quiser, o pedido de oração e a fotografia no caderno, e ele leva para um banco para fazer oração em favor da pessoa da sua família, eu sei que a salvação, a libertação, a transformação, glória a Deus, a cura divina, ele está levando para o mundo, glória a Deus,